Olá, meus irmãos, a graça e a paz em Jesus. Eu queria registrar aqui para aqueles que não estiveram com a gente na reunião hoje, o texto de abertura e posteriormente também a nossa reflexão sobre ofertas. O salmo que nós utilizamos hoje para abrir é o Salmo 120. E o Salmo 120 é o primeiro salmo de um conjunto de 15 salmos conhecido como Cântico dos Peregrinos, ou canções daqueles que estavam, de todo o povo de Israel, que estava saindo dos locais adjacentes e indo sentido Jerusalém. É interessante perceber que esse primeiro salmo dos peregrinos tem muito a ver com o momento ou o tempo que nós estamos vivendo. E é por isso que nós abrimos a reunião com essa reflexão. O salmo diz assim: em minha angústia clamei ao Senhor e Ele respondeu à minha oração. Livra-me, Senhor, dos mentirosos e dos enganadores. Ó língua mentirosa, o que Deus fará com você? Como aumentará seu castigo? Ele a atravessará com flechas afiadas e a queimará como brasas vivas. Versículo 5. Como sofro na distante Meseque, é dolorido viver entre os moradores de Quedar. Estou cansado de habitar entre os que odeiam a paz. Eu procuro a paz, mas quando falo de paz, eles querem guerra. Bom, então, como eu disse, é um salmo de subida. E é interessante porque ele nos propõe a reflexão que antes da gente saber o que a gente deve fazer, a gente também tem que ter uma noção daquilo que não podemos fazer. Ou seja, existe um como para com as nossas ações e atitudes, inclusive o reconhecer o que você pode e deve, também é reconhecer o que você não pode e não deve fazer. O fato é que o contexto em torno do Salmo 120 é um contexto de pessoas de uma comunidade chamada Povo de Deus ou Povo de Israel, que em torno de si mesma havia muita estranheza e hostilidade. E mediante a essa hostilidade em torno dos dias, né, que essas pessoas viviam, eles tinham a decisão de se recorrer a Deus, ao Deus da paz, ou entrar para um cenário de guerra que muitas vezes não faz sentido. Não faz sentido, uma vez que se Deus nos direcionar a essa paz e escolher lutar as nossas guerras, não faz sentido. Há guerras que nós devemos nos habilitar, mas há outras que nós podemos confiar naquele que luta por nós, né? E por que eu digo isso? Aqui no versículo 5 diz: como sofro na distante Meseque. Meseque significa estranheza. É doloroso viver entre os moradores de Quedar. Quedar significa hostilidade, um mundo hostil. Então você percebe um orante representando a comunidade dele, que estava rodeada de pessoas hostis, caluniadoras, e embora tudo isso aponte para um cenário de guerra, pandemia, abre, fecha, preços absurdos, desafio de manter minimamente as nossas finanças organizadas e consequentemente, mediante a todo esse cenário de guerra, ele escolhe a paz. Estamos em um momento de guerra como nunca antes. Se você somar o número de mortos da Primeira e Segunda Guerra, não passa perto do que nós estamos vivendo. E ontem, eu vendo os números dessa nova cepa e como ela tem sido letal em crianças, né? É muito triste. Não queremos ponderar quem deve ou não deve morrer, pelo contrário, somos as pessoas da vida. Mas quando você vê um pai enlutando seu filho pequeno,
para quem tem filho, principalmente, é muito doloroso. Mas, sobre tudo isso, nós não precisamos viver com nossos corações contaminados com profunda estranheza e hostilidade, principalmente uns com os outros, né? Devemos perceber que estamos no mesmo barco, com aqueles que amam o mesmo Deus, claro, e que quem luta esta batalha é o próprio Deus, né? E quem vai vencer essa batalha não necessariamente é os que saem para a guerra, mas os que procuram a paz. A paz não significa ausência de atitudes, de posicionamentos, mas uma profunda consciência, né, do shalom de Deus, daquele que nos supre em toda a nossa necessidade. E essa é a minha proposta para você refletir nesse dia. Que o Pai, que o próprio Deus te ajude, em mesmo a um cenário de guerra, encontrar a paz. Que Deus te abençoe.